Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. É um prazer enorme estar mais uma vez na tua casa, no teu trabalho, entrando com mais uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua história. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Que o Senhor possa estar contigo nessa tarde. Que o Senhor possa estar contigo aonde quer que você esteja. Porque esse é o propósito de Deus para a tua vida. Nós temos aqui mais uma tarde, esse é o nosso terceiro programa do Projeto ID, e eu confesso que eu tenho me maravilhado com o que Deus tem feito, com o que Deus tem tocado pessoas com as nossas ministrações, com o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu fico grato e muito grato a Deus, porque você tem contribuído com isso, você tem participado desse projeto. Eu quero agradecer a tua participação, agradecer por você estar conosco, agradecer por você confiar no nosso trabalho e que Deus possa abençoar a tua vida, o teu ministério, que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida, que o Senhor possa te visitar grandemente nessa tarde com a palavra que vai ser ministrada, com tudo aquilo que o Senhor preparou para essa tarde de feriado aqui em São Paulo, na capital, hoje dia 25 de janeiro, é um feriado local. Hoje nós estamos até transmitindo diretamente aqui da igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro da Zona Sul, igreja em que nós congregamos, igreja em que eu sou pastor auxiliar. Hoje tivemos um almoço de união dos departamentos, do departamento dos jovens, com o departamento de casais, e foi uma bênção. E não tivemos tempo de ir para o nosso estúdio, estamos aqui hoje direto da igreja para apresentar, para não falhar, para dizer que esse projeto é sério e que esse projeto vai adiante, independente das consequências, das circunstâncias. E para declarar uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde. O Senhor é contigo, Deus é contigo aonde quer que você esteja. E nessa tarde eu queria inovar um pouco nesse nosso projeto, nesse nosso programa. Eu queria hoje, antes de entrar na palavra, eu queria falar um pouco sobre algumas questões que surgiram na mídia nessas 2 últimas semanas. Situações, notícias que vieram para deturpar o meio evangélico. Notícias que vieram para tentar menosprezar, para tentar derrubar a credibilidade de grandes líderes evangélicos. E eu confesso que isso é muito ruim, porque ainda que essas notícias, que nós saibamos que essas notícias não são verídicas, ainda que nós saibamos que o cunho da notícia vinda de um repórter que não é cristão, seja realmente para atacar o mundo evangélico, seja realmente para atacar o meio que está crescendo, um meio que vem buscar a paz, que vem trazer uma regulação social, ainda que nós saibamos isso, muitos crentes, meu amigo, muitos crentes, muitas pessoas que professam a fé cristã, muitas pessoas que estão vinculadas à fé cristã, caem nessas ciladas, caem e fazem comentários. Eu confesso que nas redes sociais eu vi uma série de comentários, uma série de situações que realmente trouxeram, me deixaram sitiados, porque como pode uma pessoa cristã, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que sabe que precisa de uma autoridade espiritual, falar mal de seus líderes? Meu irmão, isso é inadmissível. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Antes de entrar nas notícias, eu quero dizer que contra a autoridade constituída por Deus, nós não podemos nos levantar. Deus não permite que nós nos levantemos contra as nossas autoridades espirituais. Não há, e eu confesso que eu ouvindo o pastor Silas Malafaia numa tarde pregando, ele disse, não há na Bíblia nada que Deus tenha perdoado quando alguém se levantou contra as autoridades espirituais. Você lembra de Coré, Datã e Abirão, se levantaram contra Moisés? O que aconteceu? Teve salvação para a vida deles? Teve expiação de pecados? Teve consideração por aquele ato? Nenhum, meu irmão. A consideração que teve foi a terra abrir, engolir todo mundo, família, animais, tudo. Não se brinca com a autoridade espiritual. Não há como se brincar com a autoridade espiritual. E a primeira notícia que me deixou muito triste e também, de certa forma, um pouco perplexo com a repercussão, foi realmente a revista Forbes Brasil, quando informou as fortunas, entre aspas, de alguns grandes líderes evangélicos.
citando que o pastor Edir Macedo, bispo Edir Macedo, teria uma fortuna de 2 bilhões de reais, que o apóstolo Valdomiro teria uma fortuna de 400 milhões de reais, se não me falha a memória, que o pastor Silas Malafaia teria uma fortuna de 300 milhões de reais, missionário R.R. Soares, 250 milhões de reais. Meu irmão, em primeiro lugar, a fonte que essa revista utilizou para fazer essas informações foi a Polícia Federal e o Ministério Público. Eu, como advogado, quero dizer uma coisa para você. Jamais o Ministério Público vai entregar uma informação dessa. A Polícia Federal vai entregar uma informação dessa para uma revista, por um meio de comunicação. Isso são coisas, são questões, são documentos, são informações mais do que sigilosas. Ainda que fosse dessa forma, jamais um órgão sério como é o Ministério Público, um órgão sério como é a Polícia Federal, jamais poderia vazar uma informação dessa, ainda que fosse verdade, na qual eu acredito que não seja, porque esses líderes se manifestaram pela mentira das notícias. E você às vezes está acreditando, está caindo, está falando mal do seu próprio líder, está falando mal de alguém que trabalha para o crescimento da igreja no Brasil. Para pensar agora, se a Igreja Universal não existisse, se a Igreja Internacional da Graça não existisse, se a Igreja Mundial do Reino de Deus não existisse, se a Associação Vitória em Cristo, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas não existisse, quantas pessoas estariam perdidas? Quantas pessoas não estariam aonde estão hoje, sendo fiéis nos seus casamentos, saindo das drogas, do roubo, do crime? Quantas pessoas não estariam jogadas hoje? Para pensar, meu irmão. Tem coisas que nós não conseguimos fazer. Tem coisas que não dependem de nós. Deus levantou pessoas para fazer e eles foram levantados para isso. Eu não creio que essa fortuna seja real. E ainda se for, eu quero que Deus abençoe ainda mais a vida deles, porque eles têm feito diferença no nosso meio, meu irmão. Para pensar, deixa de criticar, a murmuração te faz parar. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto parado porque murmurou. Ao invés de você olhar adiante e falar, meu Deus, que benção que eles estão ricos, milionários, que as igrejas estão grandes, que as coisas estão crescendo. Não, você para criticar, não faça isso, meu irmão. É uma dica que eu deixo para você nessa tarde. Faça com que o Evangelho de Jesus entre em você para que você dê frutos. E não para que você mate a figueira. E não para que você mate aquilo que você tem plantado. Deus tem algo para a tua história. Às vezes você não foi levantado para ser um grande líder. Às vezes você não foi levantado para ter grandes fortunas. Às vezes você não foi levantado para aquilo que eles foram levantados. Mas você tem algo com Deus. Deus tem algo com você. Caminhe, vá adiante, faça a tua parte. Entre na estrutura do Evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então minha dica e meu comentário para essa tarde, para essa notícia, meu irmão, é que entre por um ouvido e saia pelo outro. Nós vivemos hoje uma batalha espiritual muito grande, o mundo quer derrubar a igreja evangélica, nós temos hoje as associações de homossexuais, LGBT, eu não sei a letra agora, mas tem uma série de associações dessas que querem derrubar o meio evangélico. E nós estamos cedendo. Meu irmão, em nome de Jesus, cala tua boca. Para de falar mal daquele que te sustenta em oração. Para de falar mal daquele que tem feito algo que você não pode fazer. Eu não posso chegar onde eles chegaram, meu irmão. Eu estou fazendo a minha parte. Continue. Vá adiante. Para de olhar para o lado e para trás. Você não é caranguejo. Você é servo do Altíssimo. Vá adiante. Amém? Que você possa seguir adiante sem se preocupar com as notícias que você ouve. E se eles estão ricos é porque fizeram algo. E se não estão, se é mentira também, ajude-os a crescer, ajude a desmascarar essas pessoas que querem deturpar o Evangelho. Em nome de Jesus, leve isso para a tua consciência essa tarde. Também quero dizer sobre a emissão dos passaportes diplomáticos, que foram expedidos para o missionário R.R. Soares e sua esposa. Quero comentar essa notícia também, porque é de suma importância para o nosso meio. Também foram concedidos passaportes diplomáticos para o apóstolo Valdomiro Santiago e sua esposa, para o pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brasil e sua esposa. 6 passaportes diplomáticos. O que é um passaporte diplomático? Passaporte diplomático é um documento que uma pessoa
que tem um vulto dentro do país, que tem uma pessoa importante para o interesse social do país, tenha condição de sair do seu país, ir para outros países e não passar pelos mesmos crivos do que quem tem um passaporte normal. Você pode levar tudo que você quiser fazer, você não vai passar. Não, meu irmão, você vai passar pela alfândega, você vai passar por situações que todos nós passamos, mas você vai ter um privilégio, uma sala reservada, porque essas pessoas viajam o mundo inteiro, muito mais do que eu e você. Porque esses líderes têm igrejas no mundo inteiro. Esses líderes viajam o mundo inteiro e precisam, a cada semana, a cada mês, estar fora para visitar a obra de Deus que está sendo feita. Então é necessário que tenham. É necessário que tenham. Ah, pastor, mas acontece que eu também viajo e por que eu não tenho? Meu irmão, para de criar tumulto por pouca coisa. A Polícia Federal, a Embaixada do Itamaraty brasileiro, deu uma reportagem que, se eu não me engano, já foram emitidos 116 ou 118 passaportes. Nós estamos falando de 6 para a igreja evangélica. A igreja católica também, os seus líderes têm os passaportes diplomáticos. Os políticos têm. Os ministros de Estado têm. Essas pessoas possuem. Na verdade, o passaporte diplomático foi criado para os entes estatais, mas que também deixou-se uma linha, um parágrafo no artigo 6º do decreto que permitiu que pessoas que tenham essa finalidade pública, que precisem viajar com mais frequência, que tenham esse interesse social, também possam requerer. Então não há nada de errado nisso, meu irmão. Ninguém comprou isso, ninguém fez além do normal, nada disso. Eu li uma reportagem no blog de um repórter da Veja, que me falha agora o nome desse repórter. No blog dele está dizendo que até por força das igrejas terem, desses 6 líderes terem os passaportes, aquela associação homossexual, também agora que é uma associação homossexual, também quer o passaporte diplomático, porque se um tem, ele também tem que ter. Não vamos deixar a situação deturpar, meu irmão. As pessoas estão deturpando as necessidades e os objetivos das coisas por birras pessoais, por guerras políticas, por guerras étnicas, por guerras de situações de classes. Meu irmão, para com isso. Vamos seguir adiante. Deus é conosco. Não, como nós falamos agora, na notícia anterior, no comentário da notícia anterior, isso não agrega em nada a tua vida espiritual. Não agrega em nada ficar criticando fortuna de um, fortuna de outro, benefício de um, benefício de outro. Faz a tua parte. Se Deus te chamou para ser um grande líder e você ainda não é que está faltando alguma coisa. Se empurra aí, meu irmão, desce a escada, corre. Agora para de criticar. A murmuração só vai te levar para a ruína. A murmuração só vai fazer você parar. E se você parar, meu irmão, tem muita gente. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. E Deus já dizia, o Senhor Jesus já nos disse que a obra é grande e faltam trabalhadores. Então você é um desses chamados, você pode ser uma dessas pessoas. Então, ao invés de criticar, siga adiante. Esse era o comentário que eu gostaria de fazer dessas 2 notícias que surgiram. E que Deus possa nos abençoar. Que ao invés de criticar, nós possamos ultrapassar. Que ao invés de criticar, nós possamos ir adiante. Que ao invés de criticar, nós possamos pensar antes de falar. Ao invés de fazer um pré-conceito da situação, ou seja, falar como um senso comum, falar como quem não quer saber, só falar por falar, como quem não conhece aquilo, é muito ruim, você perde a credibilidade. Está na hora de, ao observarmos uma notícia, uma informação, procurarmos a fundo o que aquela informação quer dizer, procurarmos a fundo o que aquilo significa, se é verdade ou se não é verdade. A imprensa é um órgão maravilhoso de divulgação, de explanação, de informação, de exteriorização do nosso dia a dia. Mas nós temos que ter cuidado, porque a imprensa também defende classes. E às vezes tem gente dessas classes que estão dentro da imprensa tentando deturpar aqueles que sempre litigaram, aqueles que sempre estão no empenho para não permitir que algumas coisas aconteçam, como a PLC 122 de 2006, criando crime de homofobia. Que homofobia?
Nós teremos que ter um crime de heterofobia, então, quando nós vemos os nossos princípios morais sendo abalados na nossa frente e não podemos fazer nada. Então, para se defender uma minoria, se prejudica uma grande maioria. Temos que tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com os preconceitos. Vamos tomar cuidado ao falar sem entender o que estamos falando. Porque eu volto a dizer, meu irmão, as pessoas que lançam qualquer palavra, primeiro que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se você está falando por falar, é sinônimo que o teu coração está cheio de falta de informação. Seu coração está cheio de falta de inteligência. Desculpe a palavra, mas eu preciso falar isso para você. Vai a fundo. Busca a informação. Busca a origem, da onde veio, quem falou isso, da onde que tiraram isso, para você aí sim fazer um juízo daquilo que está sendo falado. Aí sim, para o seu juízo de valor ser um juízo de valor interessante, importante, um juízo de valor de crédito. Porque é muito ruim quando às vezes ouvimos alguma coisa de alguém e falamos, puxa, mas quem que falou? Foi aquela pessoa. Então esquece. Aquela pessoa não sabe nada. Qualquer coisa ela já dá um comentário, já fala qualquer coisa. Então isso é muito ruim. Meu irmão, cresça espiritualmente. Cresça na tua vida, da tua inteligência, da tua inteligência. Exerça a tua inteligência emocional. Exerça aquilo que Deus te deu. Né? Exerça, vai estudar, vai se preparar, vai buscar de Deus algo para que você não seja colocado numa vala comum, no senso comum, como qualquer pessoa. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não nascemos para ser qualquer pessoa. E se você está vivendo isso, eu quero profetizar nessa tarde, isso vai acabar. Você vai estudar, você vai pensar, você vai ser um crente diferenciado, você vai tirar essas amarras das suas vistas e vai olhar com mais amplitude. Você vai começar a enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas. Porque nós devemos, sim, ser combativos com aquilo que nos afeta. Porque quando nós calamos, infelizmente, nós consentimos. E não é essa a visão de Deus para as nossas vidas. Amém, meu querido? Eu quero deixar esse comentário para você nessa tarde.